Rapaz, meus queridos, estamos aqui para apresentar a primeira lição do quarto trimestre, o último trimestre do ano de 2022. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre a justiça divina, nós vamos estudar sobre o livro do profeta Ezequiel. Com certeza vai ser bênção para nós, né? E vai ser 13 lições abençoadas. E também, né, nós queremos fazer aquele pedidinho de sempre. Caso você não se inscreveu no meu canal, está aí pela primeira vez, né? Eu te convido a fazer a sua inscrição. Dá um toquinho aí do lado direito do meu vídeo, tem a palavra inscrever. É só tu dar um toquinho ali, vai mudar de inscrever para inscrito. É fácil, né? Então se inscreva aí, dá o seu like, compartilha aí com seus amigos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá? Dá um toquinho no sininho para tu receber novos avisos. E nós temos aí mais de quase 500 vídeos, né? E você pode tocar em cima da minha foto, do meu nome, do canal, e você vai abrir em vídeo, toca em vídeo, você vê todos os meus vídeos lá e você escolhe um que você decidir compartilhar, de ver, além desses que nós temos aí, tá bom? Então, seja sempre bem-vindo no meu canal, é uma honra ter você comigo, tá bom? E, rapidamente, eu quero apresentar meus dois últimos livros, né? Já recente. O primeiro é esse, O Jejum que Funciona, tá? E que é um livro muito abençoado, e esse aqui, O Batismo Pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, com evidências de falar em língua, dons espirituais, né? É uma bênção esses dois livros aqui, eu te convido a adquirir. Se você quiser adquirir esses livros, é só você acessar aí o meu zap, que é 21, Rio de Janeiro, certo? E 994 62 77 62, tá bom? Só você entrar aí, você se comunica comigo, me dá seu endereço e pelo correio você vai receber esse livro na sua casa, tá bom? Na sua comodidade, ok? Então, Deus te abençoe e você pode pagar esse livro através do Pix, da conta. A gente vê, só você entrar aí no meu zap, se comunicar comigo, que é rapidinho, esse livro chega aí na sua casa e você vai desfrutar de uma leitura muito abençoada. Bem, a lição de número 1 hoje é Ezequiel, o atalaia de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele dizia que ele anunciava o evangelho e ele não tinha que se gloriar, entendeu? Porque foi colocada sobre ele essa obrigação de anunciar o evangelho. Então nós podemos dizer, como ele disse também, né? E nós temos que anunciar o evangelho porque é nossa responsabilidade. Somente a igreja é que tem essa obrigação de anunciar o evangelho. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor vos entreguei. Nós recebemos a salvação, então nós temos que anunciar essa salvação, né? É essa a função do atalaia, né? Que nós vamos ver aqui. Então, a verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então, o atalaia, ele não omite, ele só transmite o que Deus manda, né? Mas ele não pode omitir nada, né? Ah, mas eu gosto de ouvir só mensagem light. O atalaia não está aí para isso não, ele está aí para dar a mensagem que Deus manda entregar. Então, o atalaia, ele entrega tanto mensagem de boas novas, como ele entrega também mensagem de juízo, entendeu? E o atalaia não pode se acovardar não. E para você acompanhar a leitura, você pode ler lá em Ezequiel, que a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Ezequiel 3, capítulo 3, verso 16 a 21, e depois o verso 27, ok? Então, o livro do profeta Ezequiel, ele apresenta aqui muitos pontos valorosos para a edificação da igreja, né? Quando nós lemos
o Velho Testamento, nós entendemos que o apóstolo Paulo disse, que muita coisa escrita no Velho Testamento, por exemplo, nosso, para nós colocarmos em prática. Então, nós vamos estudar o livro de Ezequiel, que vai nos ajudar muito a continuar fazendo a obra de Deus, nessas 3 lições que nós vamos estudar. Então, primeiro, porque desde o primeiro capítulo ao último, né, que nos leva o livro do profeta Ezequiel? A refletir a respeito de quê? De 2 coisas importantes, né, que o livro de Ezequiel nos ensina e é contextualizado com toda a Bíblia, entendeu? Por exemplo, mostra que Deus é soberano sobre a vida das pessoas, sendo crente ou não, é soberano sobre as nações, entendeu? Então Deus é soberano sobre tudo, Ele tem o comando de tudo, ninguém vai além daquilo que Ele permite, né? É óbvio que Ele dá essa liberdade ao homem, né? Mas em compensação o homem um dia vai prestar conta de tudo, não tem como fugir da prestação de conta. Então Deus é soberano, mas Ele também, né, olha para nós e vê o quê? A nossa responsabilidade. Então a gente vamos ver nessas lições a soberania divina, mas também vamos ver a responsabilidade humana. Nós temos o nosso compromisso, né? E nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Então o livro de Ezequiel mostra isso. Então nós vamos ver aqui, primeiramente, como é a primeira lição, o autor quer trazer assim, né, uma síntesezinha sobre o livro, né, de Ezequiel. Bem, sobre o livro de Ezequiel, ele traz aqui 3 divisões trazidas pelo autor, né? Tem 3 divisões trazidas pelo autor. A primeira parte vai, né, os 24 capítulos, entendeu? De 1 a 24. Essas profecias, na primeira parte, essas profecias entregue ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, né? O Ezequiel, ele era profeta e sacerdote, e ele fazia parte daquela primeira leva que foi levada de Jerusalém para Babilônia por Nabucodonosor. Inclusive Daniel foi junto também, né? Então ele foi levado nessa primeira leva, mas ele era um sacerdote e profeta, certo? E ele profetizou muito lá na Babilônia, embora ninguém desse muita atenção a ele, né? Então essa primeira parte aqui vai do capítulo 1 ao capítulo 24, né? É quando toda a atenção é voltada para o povo de Judá. Mas as mensagens dos profetas vinham, mas eles não davam muita atenção, né? Então, os profetas pregavam ali, né, de 1 a 24, ele pregava, né, contra a prostituição do povo de Judá, a idolatria, né? Então a mensagem trazia também uma série de advertências, porque infelizmente, né, o que mais acontecia antes de Nabucodonosor levar o povo para Babilônia e destruir ali Jerusalém e o templo, eram os falsos profetas, entendeu? Era muito falso profeta, né? Já que é falso profeta, só profetizava o quê? Mentira, né? Então a primeira parte é. A segunda parte, que vai deixa eu ver aqui, do versículo do 25 ao 32, certo? É um pronunciamento do juízo contra Israel, né? Mas também contra as nações de vizinha, como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito, entendeu? Então havia essas profecias de juízo contra essas nações ímpias que viravam as costas para Deus. Isso mostra também o quê? Que Deus é soberano sobre todas as nações. As nações eram ímpias, mas Deus, né, ministrava através dos profetas o tempo de juízo daquelas nações, e veio o juízo sobre elas. Então o juízo não veio só sobre Israel, né,
quando a Assíria invadiu lá e destruiu lá, espalhou Israel pelo mundo todo, né? E também Nabucodonosor sobre Judá. Então o juízo de Deus não veio só sobre o seu povo. O juízo de Deus vem sobre todas as nações que Deus acha por bem derramar o seu juízo por causa das suas impiedades. Então Deus é soberano. Não tem uma nação que vai escapar do juízo de Deus se não se enquadrar na sua vontade. Entendeu? Então isso revela o quê? Que Deus de Israel é Deus de todas as nações também. Querendo ela ou não, aceitando ou não, Deus é soberano. Entendeu? Então isso aí a gente não adianta, que isso aí é tudo debaixo do poder de Deus. A terceira parte começa aí do capítulo 33, certo? Até o 39. Entendeu? Os oráculos do capítulo falam do retorno dos judeus. Aqui Deus já começa a usar o profeta para falar do retorno dos judeus para Jerusalém. Isso pode ter acontecido, né? Como aconteceu no tempo de Esdras. Isso pode também ter acontecido em 1948, quando Israel voltou para sua terra, e também no milênio, né? Quando Deus vai restaurar Israel de uma vez por toda para sempre, certo? Então vamos lá para a parte 2, né? Sobre o profeta. A Bíblia não traz assim muitas informações sobre o profeta e sacerdote Ezequiel, né? São poucas as informações, não existem assim informações minuciosas, né? Não, elas são poucas as informações sobre o profeta. Sabemos que ele foi um profeta usado por Deus, né? O seu nome, que ele foi sacerdote, que ele foi profeta, isso a gente sabe com clareza, né? Mas a identidade dele é bem resumida, certo? Então, a identidade, o seu nome hebraico, Ezequiel, fortalecido por Deus, é que significa o nome de Ezequiel, o profeta de Deus, entendeu? Ele não aparece em muitos relatos. Então, a gente entende isso, certo? Ele viveu entre os exilados da Babilônia. Ele foi, conforme eu já disse, ele foi na primeira leva que Nabucodonosor, o rei, fez. Ele já foi junto, inclusive Daniel também, certo? Então, ele iniciou o seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, certo? No 30º ano, Ezequiel começou o seu ministério na Babilônia, certo? Então, tudo indica, né? Tudo indica que o seu ofício de profeta durou cerca de 22 anos. A procedência, Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, ou Buzi, né? Está lá em Ezequiel 1:3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva, né? Daqueles deportados lá em 597 AC, antes de Cristo, certo? Foi no tempo em que Nabucodonosor depois, né? Tirou Joaquim do trono. Joaquim era rei ali em Jerusalém e levou ele para a Babilônia, e ele colocou Zedequias, seu irmão, no seu lugar, entendeu? E Daniel, que estava entre eles, já estava indo já também no meio dos exilados lá. Então Daniel, a diferença de Daniel para Ezequiel é que Ezequiel era um profeta de tempo integral. Daniel também era um profeta e um baita de um profeta, né? A escatologia que ele profetizou não foi brincadeira não, né? Só ler o livro dele. Porém, Daniel não era um profeta de tempo integral como Ezequiel, né? Por quê? Porque Daniel se tornou um funcionário público, certo? Ali na Babilônia, Deus usou ele dessa forma. Então Daniel servia ali na corte de Nabucodonosor, né? Então Daniel servia na corte ali, Nabucodonosor, né? Que era o rei,
e Ezequiel profetizava para o povo exilado ali na Babilônia, e Jeremias profetizava lá em Judá, né? Jeremias foi preso várias vezes, quiseram matar ele muitas vezes, mas não conseguiu, porque Deus não permitiu, e Deus guardou ele. Ele profetizou muitos anos ali para o povo de Judá, dizendo que ia acontecer o que aconteceu, que Nabucodonosor ia invadir, mas eles não acreditavam em Jeremias de jeito nenhum. E o diabo aproveitava da incredulidade deles com as profecias verdadeiras. Lógico, colocou ali muitos falsos profetas que falavam muita mentira, mas ficaram envergonhados, porque profecia mentirosa não se cumpre, né? De jeito nenhum. Então, Ezequiel vivia dentro desse ambiente, né? O povo estava ali, Jeremias profetizando que Nabucodonosor ia tomar Jerusalém. Eles não acreditavam, porque o templo construído por Salomão era muito bonito, e Deus não ia permitir isso, e Deus não está nem aí para coisa terrena. O interesse de Deus é as almas e a obediência. E Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Acabou e levou o povo que ele bem entendeu que devia levar e que Deus permitiu, ele levou para a Babilônia. Levou os profetas, levou rei, levou o povo da terra e matou muita gente e destruiu o templo, né? Que teve depois, 70 anos depois, reconstruído por Esdras, né? Esdras reconstruiu o templo e Neemias reconstruiu os muros, ok? Muito bem. Vamos lá. Número 3, sobre atalaia. O atalaia é uma palavra feminina, né? De origem árabe, entendeu? Significa lugar alto. Então a função do atalaia qual é? Certo? Quem serviu o quartel sabe o que é um sentinela. Um atalaia, ele além de ser, no contexto bíblico, além dele ser alguém que prega a palavra, avisa, né? Ele também é um sentinela, né? Que as cidades antigamente, né, eram todas muradas, e todas elas tinham guaritas, né? Lugar onde ficava o sentinela, que avisava qualquer movimento estranho. E o sentinela, o atalaia, era aquele que vivia em harmonia com o rei. Era uma pessoa fiel ao rei, né? Não podia ser um traidor, lógico, certo? Então, eu servi o quartel e eu tirava muito serviço. Servi no Rio de Janeiro, na Vila Militar, ali no Sampaio, o 1º regimento ali, o Sampaio. Servi na 2ª companhia, né? E eu tirava muito serviço no Paiol, de reforço fora do quartel, né? Reforço da guarda, e tirava muito serviço nas guaritas, né? Então, ali na guarita você vê o lado de dentro e o lado de fora. E tem que estar ligadinho, né? Tirava 2 horas de serviço e descansava 4. Se eu pegasse meia-noite, eu ia até as 2, depois às 6 horas da manhã. Então, é assim que funciona, né? Ou que funcionava. Então, eu entendo muito bem o que é um sentinela. Quem serviu o quartel entende, né? Então, o sentinela funcionava assim no Velho Testamento. Ele avisava o perigo às pessoas, entendeu? Então, o sentinela tinha que ser um cara ligado, né? Que não dormia, não cochilava, e que avisa do perigo que se aproxima, ok? E toca a corneta, avisando a cidade o perigo, que o perigo está chegando, ok? Então, o sentinela espiritual, que somos nós, temos que tocar a trombeta, avisar, há um perigo, se morrer sem salvação, já era, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas, de maneira metafórica, né? Por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar do perigo. Então a atalaia está aí para isso. Nós, a igreja, somos o atalaia aqui na terra. A igreja está aí para avisar as pessoas, o mundo, do perigo que está de morrer sem salvação, de morrer sem aceitar Jesus, né?
Nós, a igreja, estamos aí para alertar o povo que só existe um caminho da salvação. Que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós somos o atalaia, que estamos avisando do perigo eminente que pode acontecer na vida de cada um. Entendeu? O fim, isso aí é isso aí. Número 3 aqui, a expressão do Filho do homem, né? Bem, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como Filho do homem. Me parece que Ezequiel é o único profeta que é tratado como Filho do homem. Entendeu? Que Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, né, mas como Filho do homem. Entendeu? Nenhum outro profeta recebe esse título. Então isso lembra o quê? Filho do homem traz a lembrança da natureza humana. Jesus mesmo usou essa palavra, entendeu? O Filho do homem, certo? Mostrando o quê? Que ele era divino, mas também ele tinha o quê? A natureza humana, né? Então somente Jesus usava esse título, referindo-se a si mesmo. Nos 4 evangelhos ele usa essa palavra, entendeu? Então o título vem acompanhado de artigo, né? Pois Jesus é o Filho do homem, né? Por ele ser o Filho de Deus, entendeu? Então é isso aí que a gente precisa entender. Adão é o cabeça da raça humana decaída, e Jesus é o cabeça da raça humana que nasceu de novo, a nova criatura em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então Jesus é o cabeça da nova raça, daqueles que acreditam em Jesus, creem em Jesus, aqueles que passaram pelo novo nascimento. Jesus é o cabeça da igreja, porque na igreja só pertence à igreja e tem o seu nome escrito no livro da vida aqueles que nasceram de novo. Entendeu? Então Jesus é o cabeça da nova raça, a raça que nasceu de novo, a raça que pertence à igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, entendeu? E Cristo é o cabeça, entendeu? O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia, né, de antemão que Israel do exílio continuaria na sua rebelião. Quando Deus mandou Ezequiel pregar aos exilados lá na Babilônia, Deus sabia que eles não iam mudar de ideia, iam continuar rebelde. Mas a lei de Deus é essa, que ouçam, que deixam de ouvir, mas o atalaia vai pregar. Entendeu? Por isso que Jesus falou no último dia, quem vai julgar é a palavra. Como assim? A pessoa ouviu a palavra, mas desprezou a palavra. E essa palavra que ele ouviu e desprezou é a palavra que vai julgar ele no último dia. Entendeu? Então é preciso entender, né? Deus sabia que a pregação de Ezequiel lá não ia surtir resultado, efeito, de jeito nenhum. Mas quer ouça o que deixa de ouvir, prega. É essa a ordem de Deus, certo? Então, seu propósito é divertir os filhos de Deus. Então, eles teriam que reconhecer, mesmo se rebelando, não aceitando a palavra de Deus, mas eles teriam que reconhecer que teve um profeta no meio deles. Entendeu? Bem, 4 aqui, sobre a responsabilidade. Nós vamos ver aqui, indo para a parte final, a responsabilidade do profeta como atalaia de Israel. Há uma profecia, há uma grande responsabilidade sobre o profeta. Há uma responsabilidade sobre o pregador, sobre o mestre, sobre aquele que Deus usa para ministrar a palavra. Na verdade, toda a igreja, como eu já disse, é atalaia. Tem a responsabilidade de avisar o perigo que as pessoas estão correndo. Perigo não passageiro, não só para essa vida. Perigo eterno de morrer sem salvação. Morrer sem Deus, sem paz. Entendeu?
Nós temos uma mensagem, a igreja tem a palavra, entendeu? A responsabilidade do cristão. Então, são duas as responsabilidades: anunciar, né? Anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Então nós pregamos a palavra, né? E ajudamos as pessoas a permanecer em Cristo até o fim. Então é isso aí, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer até o fim. A Bíblia diz para nós, crentes, aquele que está em pé, olhe para não cair. Então nós pregamos a palavra para o pecador, para que ele aceite a Jesus, para que ele encontre o caminho da salvação, mas também temos que olhar para nós, para que a gente também não venha cair e sair do caminho. Entendeu? Que não são poucos os que têm abandonado os caminhos do Senhor. Não são poucos. Entendeu? Então nós precisamos permanecer até o fim. Certo? Não é porque pregamos que nós não temos que ficar até o fim. Não, ninguém é salvo por mérito. A salvação é perseverar até o fim, então será salvo. Então, se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer, né? E o mensageiro será cobrado diante de Deus. Então eu posso me omitir de falar, né? Mas eu vou dar conta. Um dia eu vou dar conta da minha omissão e da falta de amor de não pregar o evangelho. Eu conheço tanta gente que já partiu para a eternidade, que eu falava de Jesus, eu não queria ouvir, saía fora, ficava com raiva. Eu não estou nem aí, né? Falava, não quis. Eles têm que saber lá na eternidade que teve alguém que falou para eles, mas eles não quiseram dar atenção, perderam a bênção. Mas a nossa obrigação é avisar as pessoas, certo? Então a gente tem que avisar o perigo que as pessoas estão correndo de morrerem sem salvação, ok? Então o apóstolo Paulo escreveu: ai de mim se não anunciar o evangelho, certo? Nós temos que anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Ah, mas eu tenho 50 anos de crente, se eu me desviar, eu vou para o inferno? Vai. Ainda vai sofrer mais ainda, porque tinha conhecimento da palavra e abandonou o Senhor. Entendeu? Vai sofrer mais do que aqueles que nunca te provaram da palavra. A nossa justiça não nos salva, certo? Não vai ser levado em conta os teus 50 anos de crente. Deus não está preocupado com o meu passado, nem com o meu futuro. Deus está preocupado com o meu presente. Porque se eu estiver sendo fiel a Deus no meu presente, com certeza o meu futuro é garantido lá com Deus. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Número 2 aqui, a responsabilidade do ímpio. Bem, quando anunciamos o evangelho, o pecador rejeita a salvação em Cristo, então a tal rejeição vai com certeza testificar contra ele, né? Então, se a pessoa não quer ouvir, então ouça, ou que deixe de ouvir, vamos falar. Não cabe a nós querer obrigar ninguém a ouvir. Nós não podemos convencer ninguém. A única coisa que Deus manda a gente fazer é pregar. Vamos pregar, vamos explicar, vamos falar. Agora, quanto a aceitar, depende de quem ouve, né? Deus poderia obrigar todo mundo a ouvir e aceitar, mas Deus não faz isso. Deus deu essa liberdade ao homem, como deu Adão e a sua esposa lá no jardim do Éden, e deixou eles livres para escolher o que eles queriam. Eles escolheram fazer a vontade de Satanás, e pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? Então, nós precisamos entender isso. 3 aqui, a extensão da nossa responsabilidade. Bem, quando o justo se desvia, o crente, olha só, quando o crente se desvia, é preciso igualmente ser alertado. O desviado,
quando ele se afasta mesmo, a mente dele fica embotada. Entendeu? Ele fica parecendo até um ímpio. Então ele tem que ser alertado igual aquele que nunca foi crente. Ah, é desviado com essa palavra, deixa para lá. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos que ir às ovelhas desviadas. O pastor deixou as 99 lá e foi atrás de umazinha que estava desviada. Então, ele é crente, ele se desviou, é problema dele, ele conhece a palavra, deixa ele. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina você ir atrás da ovelha desgarrada. Entendeu? É isso que Jesus ensina. Então nós não podemos desprezar alguém que está desviado e achando que ele, por conta dele, tem que voltar. Tudo bem, a decisão é dele, mas cabe a nós ir lá ajudar ele. Entendeu? Então, quando o justo se desvia, ele precisa ser alertado do mesmo jeito. Entendeu? Então, esse mesmo princípio na fé significa que temos responsabilidade de Deus diante do irmão nosso que está desviado. Ele é irmão nosso, está desviado, certo? E nós temos essa obrigação de ir lá e falar com ele, entendeu? Porque senão nós também vamos dar conta. Nós vamos ver isso mais para frente, certo? Se nós nos omitirmos a falar para alguém, Deus vai requerer de nós. Pode ter certeza disso, entendeu? Então, esse princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã, né, diante de Deus, certo? Porque aquele irmão e aquela irmã que estão esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social, isso pode levá-los ao completo desvio. Então nós estamos aí para isso. Entendeu? Não vamos cruzar os braços e porque era crente, deixa ele para lá, com essa... Nada, esse jargão não funciona. Todo mundo é ser humano, sujeito à fraqueza e pode acontecer comigo e com você. Certo? E a gente gostaria de ter uma palavra de ânimo. Certo? É dever nosso cuidar dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lê lá, Lucas 15, versículo 4 a 6. Tá bom? Então, querido, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter pessoa. Prega, quem converte, convence é o Espírito Santo. Não toma o lugar do Espírito, não. Tá? Então o Senhor mandou a gente pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Que ouçam, que deixam de ouvir. Continue anunciando a mensagem. Só isso é o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito. Amém? Então, querido, Deus te abençoe, tá? Que essa lição fale no profundo do seu coração. Sendo o nosso canal monetizado, se você assistiu os anúncios, você me ajuda na monetização, tá bom? Deus te abençoe, um abração e até a próxima lição. Tamo junto, hein?